Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso bom Deus continue reinando na vida de todos vocês. Motivo de alegria e satisfação poder estar aqui, conhecer a Igreja Betel. Já conhecia alguns membros, mas nunca tinha vindo até o local onde vocês se reúnem e estou muito grato por duas coisas, especialmente. Primeiro, a igreja de um grande amigo meu, o pastor Samuel, Rívia e seus queridos filhos. Também aqui porque essa igreja acolheu um dos nossos filhos, vamos dizer assim, que é o seminarista Gustavo, a Jaque e a filhinha. Então, para nós vir aqui, conhecer os irmãos, passar esse tempo juntos, é de fato um momento de gratidão, de muita alegria. Então, Deus seja louvado por isso. Quero meditar com os irmãos nesse momento. Convido-os a abrirem as Escrituras no Salmo de número 67. Salmo de número 67. Antes de ler o Salmo, eu queria lhe lembrar que os Salmos compõem, então, aquilo que era a resposta do povo diante do Deus da aliança. Era a maneira do povo expressar isso cantando, servindo a Deus em culto. Então, nós temos todos esses salmos, e esse que é um salmo de bênção, um salmo que nós não sabemos como é que eles seriam tocados. Se o Estênio Márcio vivesse naquele dia, ele ia fazer um monte de arranjo para poder entoar esse hino. Mas eles revelam o desejo do povo. Deus, de maneira maravilhosa, inspirou seus servos. É possível que seja um salmo de Davi, mas ele é anônimo. E essa maneira do povo cantar expressa o que eles desejavam, os anseios do seu coração, e também a maneira como Deus queria que eles pensassem, que eles se revelassem, que eles colocassem seu coração em adoração ao Senhor. Diz assim o Salmo 67, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, salmo cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Se você fosse descrever uma pessoa abençoada, como você o faria? O que vem à sua mente quando a gente diz, irmãos, eu gostaria de dizer que eu fui muito abençoado? O que vem à sua mente? Pastor, gostaria de compartilhar uma grande bênção que Deus me deu. Geralmente, nós descrevemos uma pessoa abençoada porque ela estava com algumas dificuldades, alguns problemas, e Deus lhe concedeu alguns benefícios. Seja a pessoa doente que foi curada, o desempregado que arrumou emprego, desculpa a expressão, o encalhado que casou, alguma coisa que ele queria muito e não estava conseguindo e de repente consegue. Eu sou um abençoado. E não está errado a gente dizer isso pelo fato de recebermos graças divinas, porque tudo vem da boa mão do nosso Deus. Mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar nesta hora para esse salmo que fala de um povo abençoado, e a gente perceber qual é a ênfase que se dá nesse sentido. Porque a Escritura, ela, embora nos ensine que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da mão do Pai Celeste, mas ele também enfatiza que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, e às vezes a gente dificilmente ouve assim, eu queria agradecer a Deus por uma bênção. Qual? Porque o Espírito Santo tem me santificado. Eu queria agradecer por uma grande bênção. O que foi que aconteceu? Eu sou um eleito de Deus antes da fundação do mundo.
Geralmente a gente não ouve assim, não é verdade? Então eu queria que a gente pudesse olhar para esse salmo e perceber como é esse abençoado de Deus. Esse salmo tem uma estrutura hebraica muito bonita, você vai poder perceber que os versos 1 e 2, eles falam dessa bênção de Deus, inclusive recorrendo à bênção araônica, os versos iniciais. Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Existe uma pontuação hebraica, inclusive aqui, com um selá, as Bíblias antigas possuem ainda essa tradução, que a gente não sabe ao certo se era uma marcação musical. Stênio, você aqui vai estudar isso aí para tentar descobrir. Ou era uma pausa para reflexão, mas é uma sinalização, onde se dá uma ênfase e colocava aquilo ali. Com certeza a gente pode dizer que é para chamar a nossa atenção. E aparece duas vezes. Primeiro aqui no verso 1, aí nós temos, observe, versos 1 e 2, ele falando sobre Deus nos abençoar para algum propósito. Agora olha o fim do salmo, os versos 6 e 7. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. O tema da bênção de novo. E a súplica final. Abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Então, versos 1 e 2, ó Deus, nos abençoe. Versos 6 e 7, mais uma vez, abençoe-nos Deus. Estão percebendo? No início e no fim do salmo. Depois nós temos uma espécie de coro, porque é a mesma expressão que se repete no versículo de número 3. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E no verso 5, de novo, a mesma expressão. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Então, observe que construção maravilhosa. Nós chamamos isso na língua hebraica de quiasmo, uma verdade bíblica que é dita no início do texto e depois no final. Depois uma outra que é dita aqui repetida, e finalmente uma mensagem central que está ali no meio para dar ênfase e um destaque. Inclusive ela é pontuada com um selá, para dar uma ênfase, para você pausar e refletir sobre o que é. Então nós já vimos, no início e no fim, ele fala sobre a bênção de Deus. Depois, no meio aqui, um pouco abaixo e um pouco acima, nós temos esse convite a louvar a Deus. E o que está no meio ali? Versículo 4. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Então vamos dar uma olhada nessa estrutura que o próprio Salmo apresenta, aprender algumas coisas sobre esse Deus que nos abençoa com propósitos muito claros. E você começa a perceber aqui os versos 1 e 2, 6 e 7, que ele usa essa expressão de Deus nos abençoar, nos remetendo àquela bênção araônica, que a gente canta, que a gente gosta de ouvir sempre, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Sabe qual é a ideia disso aqui? A ideia de uma pessoa que estava lá longe do Deus Santo e de repente ela é trazida para perto. Mas como um pecador pode estar na presença do Deus Santo? Então que a misericórdia do Senhor o cubra. Então agora ele pode estar na presença de Deus. É como se Deus o envolvesse agora. Se Deus foi misericordioso, então Deus lhe perdoou seus pecados. Deus agora o traz à sua presença e aquele homem caído, arrebentado, recebe a graça de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Deus o bota em pé e fala, vai. E aqui no Salmo 67, de maneira especial, a gente percebe esse propósito de ser abençoado. A gente não é abençoado como um fim em si mesmo, mas somos abençoados para servir e para alcançar outros. Ele fala, abençoe-nos, ó Deus, para que se conheça na terra o teu caminho. Nos abençoe para que o teu nome se torne conhecido nessa terra, para que todas as nações conheçam a tua salvação. Observe, o povo é um salmo do Antigo Testamento, o povo é um só ali, Israel, mas ele fala já de todos os povos, faz referência, abençoe-nos Deus, para que todos os povos conheçam os teus caminhos.
E no final ele dá essa ênfase de novo. A terra abençoada dando o seu fruto. A terra, referência aqui ao planeta inteiro. E Deus, o nosso Deus, derramando sobre nós suas chuvas de bênçãos, assim como a chuva que rega a terra e faz tudo crescer. Deus abençoando seu povo e lhe dando sua graça. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então, observe que Deus nos abençoa com o propósito de que nós possamos alcançar outras pessoas. Porque a preocupação é, abençoe-nos, Deus, para que o teu nome seja engrandecido. Aí vem a segunda parte agora, repetida. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Dita 2 vezes. Deus deseja que todos os povos o louvem, e não apenas Israel. Não apenas aquela nação, mas todas elas. Então esse pessoal, desde o Antigo Testamento, já está visualizando que não vai ser só com eles, mas todos vão louvar a Deus. E como isso poderá acontecer? Isso só poderá acontecer quando o Messias chegar e transformar a vida do seu povo, e depois enviar o seu povo para todos os povos, línguas e nações. E por onde eles chegarem, eles vão ser os instrumentos de Deus. E olha só que coisa maravilhosa que acontece. A obra missionária não é o propósito maior da igreja. Não é a missão da igreja. A missão da igreja é adorar a Deus, é louvar a Deus, é elogiá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo. Só que a gente não pode fazer isso sozinho, porque ele não diz assim, louve você individualmente ao Senhor, louve sozinho. Mas observe a expressão, louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. E como é que os povos todos vão conseguir louvar um Deus que eles nem sabem quem é? Aí está a ênfase da gente ser abençoado. Nós somos abençoados por Deus para sermos os instrumentos da providência divina para alcançar outras pessoas. Então eu queria que você tivesse um retrato nessa manhã de que o Deus abençoador não está apenas aqui como um gênio da lâmpada para ficar concedendo os seus desejos pessoais. Senhor, por favor, me arrume essa bênção. Estou com esse problema, por favor, Deus me conceda. E Deus é tão gracioso que ainda concede essas pequenas coisas. Mas Deus nos abençoa para nós sermos os instrumentos dele nesse mundo, para que o louvor do nome do Senhor aconteça em todas as línguas, entre todos os povos da terra. E aí vem a ênfase principal agora, que está no versículo 4. Que é para quê? Para que todos possam alegrar-se nele. E esse aqui não é de fato o propósito maior da nossa vida? Qual é o fim supremo e principal do homem? Não é exatamente glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, regozijar-se, alegrar-se nele para sempre? Essa ênfase aqui, agora, é bonito, né? Você aí todo feliz, penteadinho, cheiroso, arrumado, vai para o céu. E os outros aí que estão do seu lado, que não tiveram contato com o Evangelho, essa gentalha, esse povo aí que não é eleito de Deus. A gente deveria pensar, peraí, por que você foi abençoado mesmo? Você foi abençoado para olhar para esses povos que não estão abençoados, que estão vivendo debaixo da maldição do pacto, que estão com a ira de Deus apontando já em cima deles ali para destruição, e essas pessoas em todos os lugares, você precisa entender que você foi abençoado para pregar o Evangelho, para todo tipo de gente, em todos os lugares do mundo, e Deus vai revelar os seus eleitos em toda a terra, para que esses venham louvar ao Senhor e encontrar o propósito maior da vida, que é alegrar-se nele, louvá-lo e glorificá-lo para sempre. A ênfase da alegria no versículo 4 é tão grande que 2 verbos são utilizados para falar a mesma coisa. O primeiro diz, alegrem-se as gentes. Gentes, povos e nações, que aparece no verso 4, é a mesma palavra. Elas foram traduzidas de maneira diferente para ficar numa linguagem mais acessível. Mas a referência é, as nações, todas as pessoas da terra, elas vão se alegrar. O verbo que foi traduzido como exultem, ele vem numa condição de intensidade, que pode ser traduzido, então, como gritos
dependendo do contexto, gritos ou choro bem, a pessoa uivando. A ideia é essa. Alegrem-se e exultem as gentes. Então, pelo contexto, alegrem-se sobremaneira. Como no Salmo 126, que fala que os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. O júbilo, a ideia da pessoa dando brados de louvor e de gratidão a Deus pelas colheitas. Então os povos vão encontrar a razão maior de sua existência, exatamente louvando a Deus e sendo abençoados pelo Senhor. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que hoje nós vivemos nessa triste realidade, onde as pessoas postam suas fotos, né? Vamos fazer uma selfie aqui? Não vou fazer, viu? Ah, podia, né? Mas na hora da selfie, você já viu alguém assim, ó? Com a carinha de nojinho? Geralmente, como é que você vê as pessoas em todas as fotos? Vamos lá, pessoal, sorri aí, tá todo mundo assim. Aí termina. Parece que é um sorriso forçado. Só que a gente fica olhando para... Estamos todos envoltos nas mídias sociais, parece que está todo mundo feliz, menos você. Todo mundo tem uma alegria, uma exultação dentro do seu coração, menos você. E por que isso? As pessoas contam suas conquistas e se alegram e dizem, olha que maravilha que me aconteceu. Aí você fala, bah, eu queria ser feliz igual aquele cara. Mas se tu perguntar direito, analisar a vida dele, ele também é infeliz. Por que tem tanta infelicidade? É porque as pessoas têm buscado alegria onde elas nunca vão encontrar. A alegria verdadeira nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. Somente no Messias nós vamos encontrar esse sentido maior da vida, de viver para a sua glória, de louvá-lo. Aí eu olho para o lado e falo, tem tão pouca gente aqui louvando a Deus, vou chamar mais uns. Aí ele começa a ser bênção de Deus na vida das pessoas, de todos os povos. Pregando o evangelho aqui, de repente isso aqui se converte, ele se alegra mais, rapaz, que bom que você também conseguiu, vamos muito louvar o Senhor. Mas tem só nós dois, né? Vamos arrumar mais uns por aí, vamos chamar mais gente. Onde ele tem oportunidade, ele quer transmitir a palavra de Deus exatamente porque ele sabe o que ela é capaz de fazer. Ela pode produzir isso aqui que o texto diz, alegrem-se, exultem, deem brados de louvor, de alegria, as nações, as pessoas, porque agora eles vivem sobre a égide de um Deus verdadeiro, de um Deus santo, puro, perfeito, de um Deus que julga as nações, os povos com equidade. Não é um Deus vingativo como os deuses pagãos, não é um Deus que você negocia com ele, mas é um Deus misericordioso, um Deus gracioso. E olha que interessante, final do verso 4. Que guia na terra as nações. Que Deus é esse que caminha conosco? Que Deus é esse que guia a nossa vida e de repente você vê, não é por aqui que eu devo ir, não é essa decisão que eu devo tomar. Quem é o Deus que guia o seu povo dessa maneira? Ainda em Deuteronômio, nós temos Moisés exortando o povo em seu discurso final, no capítulo 4, ele fala da importância do povo ouvir a Deus e guardar os seus mandamentos. E ele então diz, no versículo 6, guardai-os e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. As nações olhando para nós e vendo, esse povo da igreja é muito abençoado, esse povo é muito sábio, é muito inteligente. E por que eles são assim? Porque eles vivem guardando e cumprindo os preceitos de Deus. Deus guia o seu povo. Deus não nos abençoa fora daquilo que Ele mesmo prescreveu. E é por isso que nós temos bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. Eu gostaria que você, nessa manhã, pudesse pensar que Deus tem sido extremamente generoso e bondoso para conosco. Ele tem nos abençoado.
Ele nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Nos colocou em sua presença, mas para a gente não ser consumido pelo fulgor de sua pureza e santidade, ele colocou a sua misericórdia sobre nós. A sua graça se estendeu sobre nossas vidas, de forma que quando Deus olha para o pecador, para você, ele vê Cristo. E quando ele vê Cristo, ele fica satisfeito. Você é meu santo, amado. Imagina, você miserável, ele falando para você, dizer, você é santo. Você agora é nova criatura, justificado. Agora você que está aqui, diante da presença desse Deus, que fez essa obra de redenção a nosso favor, o que se espera dessa pessoa? Bem, ele primeiro começa a olhar assim e fala, bem, Deus quer que todos estejam louvando a Deus, mas nem todos estão. A primeira coisa, ele se sente privilegiado. Espera aí, por que eu consegui ver isso e os outros não? Não é mérito seu. Deus fez isso através de Cristo. Sua graça te alcançou. A graça de Deus te chamou. Hoje você está aqui por pura graça de Deus, misericórdia de Deus. Ele te chamou. Enquanto eu vinha, fiquei ouvindo a história do irmão Ademar. E a irmã Ada, é isso? Foi a que evangelizou ele. Falei, que bênção. Ela foi uma bênção na vida dele, que convidou, pregou o evangelho, chamou para vir para a igreja pela primeira vez. Já pensou se não tivesse feito isso? Onde é que você ia estar hoje? Imagine cada um de vocês, se ninguém tivesse pregado o evangelho para vocês. Onde é que vocês iam estar? Vocês lembram da vida pregressa, da tristeza, da desilusão, por não ter um Redentor, por não ter o perdão de seus pecados, a busca de alegria em fontes que não tinha água cristalina, mas eram cisternas rotas, lamacentas, e você estava ali bebendo, querendo aquilo, tentando saciar a sede do coração, bebendo em água salgada, querendo matar a sede sem conseguir, e Cristo veio a nós. E agora que nós estamos nele, não é para ficar aqui só contando, eu sou um abençoado. Pense num cara abençoado. Esse cara sou eu. Não, não é para isso. Mas você foi abençoado para ser o instrumento de Deus, para acolher outras pessoas, para agregar novas pessoas, para trazer as pessoas que estão perdidas no mundo, para viverem agora junto com você, para louvarem o nome do Senhor. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Mas eu não estou vendo tanto povo aqui, então eu preciso intencionalmente me voltar para esses perdidos. Lembrar que um dia essa foi a minha condição. O verdadeiro abençoado de Deus é aquele que tem seus olhos abertos e ele entende claramente que ele foi alvo da graça divina, da bênção divina, e agora ele coloca a sua vida em serviço do reino de Deus, pregando a palavra. E, meus irmãos, olha quantas oportunidades nós temos de fazer isso. Nós vivemos numa época onde você nem precisa ir para muitas nações. Eu quero ir, eu vou fazer uma viagem missionária igual ao apóstolo Paulo, de 2 anos, e vou passar por tais países. Você não precisa nem sair daqui, você não precisa nem de passaporte para isso. Porque o número de imigrantes que estão chegando no nosso país, de gente de fora, de várias culturas diferentes, que às vezes estão do outro lado da rua, que às vezes estão no teu ambiente de trabalho, e estão chegando, e cada vez chegando mais. E uma cidade como São Paulo, que é acolhedora de gente de todo lugar, recebe gente do Brasil inteiro. Se quiser uma escola de missionários, é uma igreja em São Paulo. Depois essas pessoas que passavam por aqui, elas voltam para suas terras, levando a semente do Evangelho. Já pensou que coisa gloriosa? Pessoas que hoje estão aqui, vivendo um período, e que depois regressam para as suas terras. Vieram perdidos, voltam achados, e agora levando a chama do Evangelho. Isso é um abençoado de Deus. Agora, se você não compartilha o Evangelho com ninguém, se a gente não percebe essa luz de Deus brilhando no teu rosto levantado, se a gente não percebe a graça de Deus em tua vida, alguma coisa está errada. Porque Deus nos tem abençoado grandemente
para sermos seus instrumentos nesse mundo. E Ele vai acompanhar seu povo, guiando seu povo por meio de sua palavra, nos fazendo bem-sucedidos, especialmente no que diz respeito na pregação do Evangelho, no anúncio das boas novas. Deus quer usar a sua igreja, Deus quer usar o seu povo. Qual o retrato que você tem de uma pessoa abençoada? Quem sabe o seu retrato sempre foi de alguém que conseguiu alguns benefícios. Eu queria que a partir de hoje você pudesse lembrar desse salmo. O abençoado de Deus é aquele que está disposto a compartilhar as boas novas a todos os perdidos. Nós fomos abençoados para agregar. Nós fomos agregados para louvar a Deus. E agora que vivemos com essa alegria, nós vivemos alegres, porque existe um Deus a nos guiar, a nos proteger. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. E peçamos sempre a Ele: Senhor, me faz um abençoado, conforme a Tua palavra me diz. Amém.